Boas tardes, senhoras e senhores deputados. Vamos iniciar o nosso conjunto de audições da tarde de hoje e iniciamos com o Sr. Ministro da Administração Interna, que cumprimento e saúdo, que fará uma exposição inicial. Depois iniciaremos a fase de perguntas e respostas com os senhores deputados que pediram a audição, pela ordem que foi pedida, e, portanto, será nesses termos que faremos esta audição. E depois, no fim, aqueles partidos políticos que não pediram a audição farão as perguntas depois destes. Portanto, desde já, começo por dar a palavra ao Sr. Ministro para a sua exposição inicial. Sr. Ministro, faz favor. Sr. Presidente, muito obrigado pelas suas palavras, pela disponibilidade que sempre tem tido para manter este diálogo construtivo e de escrutínio em relação à ação do Executivo. Senhoras e senhores deputados, permitam-me que, em primeiro lugar, dê conta de que as notícias vindas a público no seguimento de um trabalho de investigação jornalística devem ser objeto de uma ação lúcida, firme, determinada e consequente. Lúcida e, por isso, determinei à Inspeção-Geral da Administração Interna a abertura de um inquérito com caráter prioritário, realizado com rigor, isenção, imparcialidade e independência, que apure com objetividade os factos, as suas origens e conexões, a sua natureza e que proponha decisões, quer no que respeita ao procedimento disciplinar, quer, eventualmente, em relação ao procedimento criminal. Relativamente ao apuramento de responsabilidades, foi do conhecimento público a abertura de procedimento de inquérito por parte da Procuradoria-Geral da República. Lúcida ainda porque devemos evitar confundir a parte com o todo. Tenho para mim a convicção de que a esmagadora maioria dos mais de 40 mil guardas e polícias de todos os níveis hierárquicos zela todos os dias pela defesa dos valores constitucionais e pelo Estado de Direito. Lúcida também por termos o dever e mesmo a obrigação de evitar a todo custo a partidarização de um tema tão sensível na vida social como na vida das instituições que têm por missão a defesa das liberdades, dos direitos e das garantias dos cidadãos e que são, à luz da lei, apartidários. Os que detêm o exclusivo do uso legítimo, adequado e proporcional da força são, antes de mais e acima de tudo, cidadãs e cidadãos a quem está confiada uma das mais importantes funções soberanas do Estado e em quem temos de confiar o exercício da autoridade de fundamento democrático. E as portuguesas e os portugueses podem confiar na Guarda Nacional Republicana e na Polícia de Segurança Pública, que todos os dias cuidam de garantir, com elevados padrões de profissionalismo e princípios éticos, a confiança dos nossos cidadãos na República e nos valores constitucionais. Firme na medida em que, em face da gravidade de algumas das informações conhecidas e do domínio público, não podemos hesitar, ceder no dever de apurar os factos, os seus contextos, a sua natureza e responsabilizar quem tenha atentado contra os valores fundamentais pelos quais tantos deram a vida e que constituem o nosso mais importante contrato de sociedade. Valores presentes na lei maior, a nossa Constituição, mas também noutros instrumentos jurídicos, externos e internos, aos quais nos encontramos vinculados desde 1978, momento em que Portugal, pela mão do então Primeiro-Ministro Mário Soares e do Ministro dos Negócios Estrangeiros José Medeiros Ferreira, subscreveu a Convenção Europeia dos Direitos Humanos no Conselho da Europa. Determinada por isso mesmo, em nenhuma circunstância poderemos ou deveremos escamotear palavras, atitudes e comportamentos que atentem contra os valores fundamentais da nossa Constituição, da lei, dos estatutos das instituições e dos seus códigos deontológicos. Consequente é a razão pela qual se atribuiu caráter prioritário ao inquérito, que deve ser tão célere, tão amplo e tão profundo quanto possível. Em face das informações tornadas públicas, a questão que se coloca
é a de saber o que tem sido feito pelas instituições e se, em função dos compromissos e do trabalho feito, mais há que fazer para aperfeiçoar as práticas, atitudes e comportamentos individuais e institucionais no que respeita ao princípio da igualdade inscrito no artigo 13º da nossa Constituição, segundo o qual importa sempre lembrar todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão da ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, permitam, pois, que em face destas informações possa dar conta do que tem sido a postura e as decisões da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública. As duas forças de segurança têm em curso a implementação do Plano de Prevenção de Manifestações de Discriminação nas Forças e Serviços de Segurança, aprovado em março de 2021. Este plano dá cumprimento e execução a um vasto conjunto de medidas em 5 áreas de intervenção consideradas prioritárias: recrutamento, formação, interação com os cidadãos, promoção da imagem das forças de segurança e comunicação e mecanismos preventivos de monitorização e de sancionamento. O Grupo de Trabalho integra elementos das forças de segurança, é da iniciativa e tem a coordenação da Inspeção-Geral da Administração Interna. Comecemos pelo trabalho desenvolvido pela Guarda Nacional Republicana. Em primeiro lugar, na seleção e no recrutamento. Realizam-se testes psicotécnicos, faz-se a avaliação contínua dos candidatos e ações inspectivas em vários momentos desse recrutamento e entrada em formação no contexto de trabalho. A avaliação psicológica visa apurar aptidões, características e competências comportamentais, analisando a adequação à função policial dos candidatos. Os militares da Guarda estão ainda sujeitos à avaliação contínua e inspeções regulares. Além da responsabilidade criminal a que todo e qualquer cidadão está sujeito, estão vinculados a especiais deveres que resultam do Código Deontológico do Serviço Policial e do Regulamento de Disciplina dos Militares da Guarda Nacional Republicana. No quadro da formação inicial e de promoção ministrada na Escola da Guarda, na Academia Militar e no Instituto Universitário Militar, constam unidades curriculares que incluem conteúdos sobre os direitos, liberdades e garantias, o respeito pelas diferenças, direitos de cidadania, onde são ministradas matérias relativas aos direitos humanos, à diversidade cultural, à proibição de práticas discriminatórias e à resolução de conflitos por via pacífica. Quanto aos mecanismos preventivos e de controlo, destaca-se o Código Deontológico do Serviço Policial, o Regulamento de Disciplina e o Plano de Prevenção das Manifestações de Discriminação, mas também um conjunto de diversas iniciativas que, ao contribuírem para sensibilizar o conjunto da sociedade, reforçam o compromisso dos militares da Guarda com estes valores. São muitos os exemplos já deste ano, dos quais gostaria de destacar a aprovação e a difusão das normas relativas à relação da Guarda com outras forças e serviços de segurança e com o conjunto da sociedade, 875 ações de sensibilização dirigidas a um total de 30.330 alunos, a realização de 411 ações dirigidas a 10.168 alunos no âmbito do Dia Internacional da Luta contra a Discriminação Racial, a 6ª edição do Curso de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário da Guarda Nacional Republicana, considerando que, a par da formação da estrutura de base e intermédia, é absolutamente decisiva a qualificação permanente dos que têm deveres de exemplaridade nas atitudes e nos comportamentos nas funções de chefia intermédia e superior. Neste esforço de informação e de sensibilização, sublinhe-se ainda o trabalho realizado nas redes sociais onde tem estado presente. A preocupação em publicar vídeos
com maior equilíbrio na representação de género e de minorias sociais, no modo como se apresentam as militares e os militares da Guarda, a valorização dos comportamentos exemplares, na medida em que o mérito deve ser visto como critério relevante no progresso individual e institucional, na divulgação de orientações relativas à necessidade de evitar quaisquer interações ou referências que possam ferir suscetibilidades de terceiros, nomeadamente questões políticas, raciais, xenófobas ou religiosas, entre outras ações com especial impacto, como as campanhas de recrutamento, onde se estimula o valor da diversidade social e cultural, a par das relativas ao Dia da Discriminação Zero, entre tantos e tantos outros exemplos. Quanto à atuação, posso afirmar que as orientações políticas são claras. Sempre que haja conhecimento de atitudes, indícios ou factos que atentem contra o quadro constitucional e normativo, os mesmos devem ser objeto de procedimento por parte da Direção de Justiça e Disciplina e da Inspeção da Guarda, que averiguam, investigam e apuram factos para efeitos de procedimento disciplinar ou, eventualmente, criminal. Estes procedimentos são participados à Inspeção-Geral da Administração Interna e, por vezes, ao Ministério Público. E, por estas razões, têm sido abertos processos de inquérito e disciplinares pelas instâncias inspectivas internas e pela IGAI. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, por sua vez, a Polícia de Segurança Pública tem em curso a Estratégia 2020-2022, que integra na sua hierarquia de prioridades, e cito, o respeito pelos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, bem como o combate a todas as formas de extremismo, radicalismo e discriminação. Fim de citação. E é especialmente importante ter em conta a vontade expressa de responsabilização dos que, cito, dos polícias que, dolosamente ou de forma grave ou grosseira, violem as suas obrigações legais e as instruções hierárquicas emitidas, nomeadamente no referente ao uso da força pública e a afirmações produzidas nas redes sociais. Primeiro, vale a pena sublinhar que na publicitação relativa aos procedimentos de admissão há uma orientação clara relacionada com a necessidade de promover a representação de género e dos diferentes contextos sociais e culturais. Importa acentuar que a temática dos direitos humanos tem um caráter transversal ao plano de estudos da formação inicial, seja no curso de formação de agentes, seja no curso de formação de oficiais de polícia, seja nos planos de formação ao longo da carreira para a promoção à categoria superior e curso de direção e estratégia policial. Acrescem aos conteúdos programáticos de formação inicial e contínua em direitos humanos e sociais fundamentais, os relacionados com a ética e a deontologia, a declaração sobre a polícia que integra o anexo à Resolução 690 da Assembleia Geral do Conselho da Europa, o Código de Conduta para os funcionários responsáveis pela aplicação da lei, adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, na sua Resolução 34.169 de dezembro de 1979, bem como o Código Deontológico do Serviço Policial e o Estatuto Disciplinar da PSP, aprovado pela Lei 37/2019, de 30 de maio. Vale a pena, pois, atentar nas atividades e nas medidas de promoção da não-discriminação e antirracismo desenvolvidas pela Polícia de Segurança Pública. Em primeiro lugar, no plano do recrutamento, destaca-se a adoção de um novo formulário sobre atitudes, comportamentos, traços ou características de personalidade a aplicar durante o ano 2023. No último curso de formação de agentes, já foi adotada a nova ficha individual da entrevista profissional de seleção, com a inclusão de campos que valorizam a abertura a ideias, ao sistema normativo e aos valores constitucionais. Alterações equivalentes foram já implementadas no último curso de mestrado integrado em Ciências Policiais. A mesma preocupação com os conteúdos nas redes sociais tem sido tida em conta no que respeita à valorização
da diversidade de género e de contextos sociais e culturais e à implementação e monitorização do Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação 2021-2025. Em segundo lugar, o Plano de Prevenção de Manifestações de Discriminação nas Forças de Segurança, ao abrigo do qual este ano foram realizadas duas importantes iniciativas de formação e de sensibilização sobre os direitos humanos na atuação policial para agentes, chefes e oficiais, que abrangeu cerca de 450 destinatários, bem como a parceria com o Alto Comissariado para as Migrações, bem como o estabelecimento dos planos municipais para a igualdade e a discriminação em articulação com as forças de segurança. Entre muitas outras ações de 2021, destaco para terminar as 8.723 ações de sensibilização sobre direitos humanos presenciadas por 167.426 alunos e entre os conteúdos tratados importa referir os direitos humanos, a igualdade e género, o bullying, o ciberbullying, o diálogo intercultural, cidadania e não discriminação, maus tratos, migrantes e refugiados, ofensas sexuais, segurança infantil, tráfico de seres humanos, violência doméstica e violência no namoro. E a PSP, além de todas estas iniciativas, em diálogo com as escolas e cujos conteúdos estão integrados no programa Escola Segura, colaborou ainda com a Comissão Nacional de Direitos Humanos para apoiar os compromissos do país com o Conselho da Europa e com as Nações Unidas. Desde 2019 até ao momento, a PSP sinalizou e promoveu diferentes procedimentos de natureza disciplinar. Permitam-me, contudo, senhoras e senhores deputados, que, a concluir, vos falo do rigor na atuação do comando da GNR e da PSP para monitorizar atitudes e comportamentos lesivos dos valores fundamentais do Estado de Direito. Entre 2019 e novembro de 2022, foram demitidos, aposentados compulsivamente e separados do serviço 107 elementos da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana. Entre estes, 36 elementos foram demitidos, aposentados compulsivamente e separados do serviço entre maio e novembro deste ano. Os processos relativos à temática do racismo foram, na Guarda Nacional Republicana e na PSP, os seguintes. Na Guarda Nacional Republicana, o processo por discriminação e incitamento ao ódio e à violência de um guarda que se encontrava fora de serviço e em convalescença e que foi sancionado com repreensão escrita agravado, e outro por comportamento racista, cuja punição foi de 45 dias de suspensão, com pena suspensa por 3 anos. Foi ainda aplicada a pena acessória de transferência compulsiva, através de colocação pelo período de 4 anos, assim como a descida à 3ª classe de comportamento. Também foram atribuídos à IGAI 17 processos disciplinares, instaurados a militares do Comando Territorial de Beja por agressões a civis de origem indostânica. 5 destes processos estão concluídos, tendo os militares sido punidos, um com pena de separação de serviço, 3 com 90 dias de suspensão e um com 200 dias de suspensão agravada. A PSP, desde 2019 até agora, sinalizou e promoveu procedimentos de natureza disciplinar em 15 situações, havendo 6 condenações disciplinares e 9 processos disciplinares em sede de instrução. As 6 condenações disciplinares, por indícios da prática de comportamentos racistas ou xenófobos no desempenho de funções e ou nas redes sociais, resultaram em uma repreensão escrita suspensa por 3 meses, 2 penas de multa de 30 e 15 dias, 3 penas de suspensão simples, 30, 5 e 10 dias de suspensão, esta última suspensa na execução por 1 ano. No mesmo período, foram arquivados 12 processos e, como é referido, encontram-se em instrução 9. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, como se pode constatar, a Inspeção-Geral da Administração Interna, o Comando da Guarda Nacional Republicana e a Direção da Polícia de Segurança Pública têm vindo a realizar um trabalho sistemático, sério e rigoroso de aperfeiçoamento
dos seus métodos de recrutamento, formação, informação, sensibilização, monitorização e sancionamento para prevenir atitudes e comportamentos individuais que atentem contra os valores do Estado de Direito Democrático. Mas pretendem ir ainda mais longe. A formação a desenvolver no próximo ano de 2023 na vertente criminal, que consta de proposta da Inspeção-Geral da Administração Interna e que foi já aprovada por mim e poderá ser aprofundada na audiência que se segue à Sra. Inspetora da IGAI, será feita por inspectores da IGAI oriundos da Magistratura Judicial. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, deixo ainda uma referência ao valor da confiança. Um estudo da OCDE diz-nos que a confiança nas forças de segurança portuguesas é superior em Portugal face à média dos países da OCDE. Trata-se de um estudo divulgado em julho de 2022, com base em dados recolhidos em 2021. Essa confiança em Portugal ultrapassa os 70%. Estamos à frente de países como a Bélgica, a Áustria, a Austrália, a Grã-Bretanha, a França e o Canadá. A par de Portugal estão a Suécia e a Nova Zelândia. Simultaneamente, o Eurobarómetro mostra-nos que tem evoluído positivamente a confiança da população portuguesa nas forças de segurança. Este indicador situava-se nos 79% em 2021, quando em 2015 era de 62% e em 2000 de 61%. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, só uma atitude de permanente exigência, de rigor e de exemplo das lideranças a que já aludi, impedirá que as atitudes refletidas ou irrefletidas de alguns coloquem em causa a entrega ao serviço público, o brio, a abnegação e o profissionalismo de tantos que juraram dar a própria vida para garantir a nossa segurança coletiva. E contribuirá para manter níveis elevados de confiança na atuação das forças de segurança por parte dos portugueses, que podem contar agora e sempre com a Guarda Nacional Republicana e com a Polícia de Segurança Pública. Como Ministro da Administração Interna, quero reafirmar perante esta Comissão, nestas circunstâncias, a minha profunda confiança nas forças de segurança que 24 horas sobre 24 horas zelam para que Portugal continue a ser um dos países mais pacíficos do mundo. É por essa imensa maioria que continuam a servir Portugal e os valores humanistas que reafirmo. As condutas dos que atentam contra os valores que juraram servir serão sancionados. Permitam-me ainda, senhoras e senhores deputados, afirmar a todas e a todos os que escolhem Portugal para realizarem plenamente as suas vidas, posso garantir que continuarão a contar com o esforço e com o trabalho dedicado das autoridades portuguesas para manter Portugal como um dos países mais pacíficos do mundo. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, estou à vossa consideração. Começo por cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, Dra. Isabel Onete, e, Sr. Ministro, muito obrigado por esta sua exposição e enquadramento. Já respondo naturalmente a algumas perguntas, mas é mesmo essa fase que nós passamos agora e começamos pelo Bloco de Esquerda, na pessoa do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, na sua pessoa, todos os deputados e deputadas desta Comissão. Cumprimento o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado também. E, partindo já das informações que o Sr. Ministro deu de início e que agradeço, há algumas questões que queria colocar. Em primeiro lugar, reconhecendo o óbvio, nós fomos confrontados por uma realidade que muitos jornalistas demonstraram num trabalho excepcional que implica centenas de profissionais das forças de segurança.
No entanto, também é salvaguardado por essa mesma investigação jornalística que ela foi possível porque outros elementos das forças e serviços de segurança consideravam impróprio a conduta dos seus colegas. E por isso, nas acusações que irei fazer àqueles que não estavam à altura ou não estiveram à altura nas suas funções que desempenhavam, queria salvaguardar que há outros que nós consideramos de enorme valia para o Estado e que participaram ativamente na defesa do Estado de Direito. Agora, o Sr. Ministro deu-nos um conjunto de justificações aqui sobre a ação do Governo, sobre o contexto que encontrou e sobre o que pretende fazer. Mas essa realidade parece escassa face ao que nós encontramos no concreto. O Sr. Ministro falou, por exemplo, de 167 mil pessoas que estiveram em cursos de formação, para depois concluir que foram alunos das escolas, por exemplo, o programa Escola Segura levou a cabo. E muito bem, mas não são esses alunos que prestam serviços nas forças e serviços de segurança. Não são eles que têm licença de porte de arma, não são eles que têm de estar à altura da dignidade, da credibilidade que as forças de segurança exigem. E por isso, no que toca especificamente a forças e serviços de segurança, os dados que o Sr. Ministro deu são escassos no que toca, por exemplo, à formação. Há pouca formação, quer inicial, quer ao longo da carreira, em direitos humanos, no combate ao racismo, no combate à xenofobia, e esse ponto de vista é incontornável até nas próprias declarações que o Sr. Ministro deu. Diz-nos o Sr. Ministro uma segunda coisa. Bem, mas nós até temos sido mais exigentes nos últimos concursos. Ao mesmo tempo em que todos nós sabemos, e já foi até admitido aqui em audições anteriores, que os últimos concursos têm falta de candidatos e, por isso, vários dos critérios para entrada ou aprovação nos cursos acabaram por ser aligeirados para garantirmos que entrassem homens e mulheres ao serviço das forças de segurança. Ora, não bate uma coisa com a outra, Sr. Ministro. Não bate uma coisa com a outra. E se esse envolvimento das chefias é tão ótimo como aquele que nos relatou aqui, então como é possível que vários dos denunciados nas redes sociais por este consórcio de jornalistas sejam de facto chefes? É que também não bate aqui uma coisa com a outra. Vários dos relatos que nos chegam, por exemplo, na altura do Movimento Zero, é que era uma forma de afirmação nas próprias esquadras usar, por exemplo, as pulseiras do Movimento Zero, outros elementos assim identificativos, como forma de disputa da legitimidade das chefias. Sobre essa matéria nós temos denúncias, temos a exposição de casos, mas não temos consequências. E depois de uma denúncia de centenas de profissionais das forças de segurança que tiveram comentários ou racistas, ou xenófobos, ou homofóbicos, ou machistas, ou estes todos em conjunto, o que o Sr. Ministro nos vem dizer é que nos últimos tempos, das dezenas de milhares de profissionais que as forças de segurança têm e das centenas que foram identificados nas redes sociais, há ações sobre cerca de 100. Bem, Sr. Ministro, então alguma coisa aqui está a falhar. Das duas, uma, ou não é verdade o que veio a público e não foi desmentido nem pelo Ministério da Administração Interna, ou se é verdade o que veio a público, então está a falhar a tal fiscalização que o Sr. Ministro diz que tem, que é exemplar, o tal envolvimento das chefias, quer da GNR, quer da PSP, e a fiscalização interna que cabia à IGAI. Porque os jornalistas não tiveram acesso a nada que as próprias forças de segurança e os seus agentes não tivessem, que eram os seus grupos de Facebook e de redes sociais. E por isso, as perguntas muito diretas são as óbvias. O que é que está a falhar e o que é que o Sr. Ministro vai fazer mais do que aquilo que anunciou no início? Porque aquilo que anunciou no início não é suficiente para responder a este flagelo. E é um flagelo que coloca em causa quer a credibilidade, quer a dignidade das forças de segurança e coloca em causa também aqueles e aquelas agentes e guardas que são exemplares e que nós não deveríamos estar aqui a colocar no mesmo saco daqueles que individualmente devem ser escrutinados e que devem ser responsabilizados. Mas, e uma última questão que lhe deixo, mas quando nós temos tantos casos individuais, de responsabilidades individuais, tem que haver aqui também a procura de causas estruturais para estes comportamentos graçarem nesta dimensão das forças de serviço de segurança. E por isso pergunto-lhe também
que consequências é que retira do modelo de integração de profissionais que atualmente existe, quer na GNR, quer na PSP, porque me parece que esse modelo deve e muito ser melhorado, quer pela forma como eles estão deslocados, quer pelos parques de rendimentos, quer pela forma como eles são enquadrados em algumas realidades para as quais não estão devidamente preparados. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo PCP, Sr. Deputado Almo Rivera, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento desde logo o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, todos os senhores deputados aqui presentes e, como é sabido, chamamos na sequência, chamamos aqui os responsáveis máximos na sequência das informações que vieram a público e que demonstram comportamentos e práticas violadoras de valores constitucionais, expressando ódio racista, xenófobo, enfim, já aqui foi referido. E é evidente que o PCP não confunde todos os polícias com esses que, no nosso entender, mancham a farda que envergam, e também salientamos que, de facto, a investigação também foi possível devido à permissão de alguns polícias que manifestaram descontentamento com esta situação. E, portanto, não vamos confundir 6 centenas com 43 mil, que entre PSP e GNR serão o total de profissionais. Estas centenas não são, de facto, representativas das dezenas de milhares às quais o país muito deve, mas isso não significa que possamos deixar de ficar todos preocupados. E a nossa preocupação prende-se, por um lado, com o número de envolvidos, que não deixa de ser significativo, e com o teor e os conteúdos que são denunciados, que é muito preocupante e que é revelador da infiltração de concessões antidemocráticas que contrariam os nossos princípios, os princípios basilares e os valores fundamentais do nosso Estado nas forças de segurança. Uma preocupação que também vai para além do facto em si, mas da imagem que transmite para fora e é muito difícil depois contrariar uma imagem que se cria de uma instituição e, portanto, temos todo o interesse, julgo que toda a gente tem todo o interesse que esta situação seja o melhor esclarecida, o melhor apurada, também pela percepção pública da instituição. E, portanto, achamos que deve ser feita uma discussão séria, exigente, sobre o assunto e por isso é que o chamamos aqui. E, desde logo, gostaríamos de ter ouvido, de parte do Governo, uma reflexão um bocadinho mais funda sobre o assunto. O que é que o Governo, a análise que faz, a análise política que faz da situação, acha que leva a situações deste tipo? O que é que explica esta circunstância? O que é que, na opinião do Governo, está por trás deste tipo de comportamentos? Mas também se conhecia ou não conhecia, se os diversos governos foram acompanhando, como é que foram acompanhando a situação, e não só este, mas os anteriores, e para além dos aspectos que referiu, que são objetivamente limitados, o que é que então não está a funcionar? Quais foram as dificuldades em implementar, por exemplo, ao nível da formação, de uma forma mais transversal? Se o Governo considera ou não considera que a política de recrutamento e formação é adequada. E não só, obviamente, ela tem que ter em conta aspectos físicos, mas tem que ter em conta aspectos de valores, de idoneidade, de conhecimento e reconhecimento de direitos, liberdades e garantias. Isto é o mínimo e, portanto, perguntamos, por um lado, o que é que falha deste ponto de vista e depois também como é que se compatibiliza uma exigência a estes profissionais com as condições socioprofissionais que são praticadas. E, portanto, aqui também queríamos perguntar com frontalidade qual é a avaliação que o próprio MAE faz da política que segue para endereçar estes problemas e se, por ação e por omissão, também não contribui para um mal-estar e um descontentamento que não desculpam de maneira nenhuma ações que são antidemocráticas, que são odiosas e que são condenáveis, mas precisamos aqui de perceber também qual é a responsabilidade política do Governo no ambiente que está criado. E, portanto, achamos que o país, as populações precisam de que este assunto seja discutido com frontalidade, com abertura. Os próprios efetivos, os polícias,
Os guardas da GNR precisam também que esta situação seja melhor esclarecida, até porque a própria imagem da instituição e a sua imagem perante a população fica atingida por isso, e porque, enquanto país, precisamos, de facto, reforçar a confiança naqueles que nos defendem e que, sim, na sua maioria, nos defendem definitivamente. E, portanto, gostaríamos que o Governo pudesse ir um pouco mais longe e reconhecer também alguma questão de matéria neste tópico. Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo livro, Sr. Deputado Rui Tavares, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo a todos e a todas os presentes. Saúdo, naturalmente, também o Sr. Ministro da Administração Interna, a Sra. Secretária de Estado. Eu creio que gostaria de começar pelos polícias e pelos militares da GNR que tiveram um papel relevante nesta investigação jornalística que revelou que há um discurso de ódio prevalente, sistemático, por parte de alguns dos seus colegas e que, em boa medida, transcende o discurso de ódio, passando à própria ameaça, seja a órgãos de soberania, seja ameaça de utilização de violência física, de utilização de armas, referências a balas de 9 milímetros, a contratação de snipers para despachar políticos e este tipo de coisas. Ou seja, nós não podemos falhar aos polícias e aos militares da GNR, nem à sua vasta maioria, como já foi dito aqui várias vezes, que não se podem confundir com aqueles que têm este discurso de ódio e esta cultura antidemocrática e anti-Estado de Direito, e, acima de tudo, não podemos falhar àqueles que, certamente, correndo até riscos, contribuíram para que esta verdade se viesse a saber. E devemos até questionarmos porque é que teve que ser assim. Ou seja, os senhores agentes e os senhores guardas, provavelmente senhores e senhoras, que tomaram este passo de revelar o que se passava nestes fóruns internos, devem ter achado que não havia mecanismos internos suficientemente fortes para lidar com aquilo que eles estavam a ver todos os dias. Porque, no seu sentido de responsabilidade em relação ao Estado de Direito, que inclui o respeito pelas hierarquias internas das forças de segurança de que fazem parte, certamente prefeririam ter lidado primeiro com estas questões pelos canais internos das forças de segurança. Se não o fizeram, é porque, das duas uma, ou consideram que esses mecanismos de controle são inadequados, ineficazes, ou consideram que há, embora minoritária, uma cultura, digamos, pertinaz ali naquelas forças de segurança, que já tem uma dimensão, uma massa crítica, que acaba por inquinar a sua própria investigação dentro das forças de segurança de que fazem parte, ou então, talvez, porque temam a possibilidade, que ainda há poucos anos foi aqui perguntada à Inspeção-Geral da Administração Interna, de haver, eventualmente, infiltrações, portanto, premeditadas das forças de segurança, a exemplo do que já aconteceu e foi identificado em vários países europeus. Portanto, não seríamos o primeiro país em que se viria a descobrir isso. Portanto, a primeira questão, aliás, que coloco é se está o Sr. Ministro em condições de negar taxativamente que possa haver aqui um tipo de infiltração premeditada, organizada das forças de segurança. É só para o tempo, Sr. Deputado. Ou se trata apenas, então, de uma cultura, ainda que minoritária, prevalente e, mesmo assim, preocupante. Tendo em conta isso, que tipo de investigação se deve fazer? A IGAI tem por si só condições para fazer esta investigação ou não seria mais evidente reenviá-la para a Polícia Judiciária? Com que tipo de consequências? Falámos de demissões, mas na Alemanha, por exemplo, houve prisões em casos semelhantes. Uma investigação pontual ou uma investigação sistémica, uma investigação de Estado? E estas são as perguntas essenciais, sendo que concordamos completamente em relação ao reforço da formação. O Estado de Direito ensina-se, os direitos humanos ensinam-se, e é preciso que fique bem claro, por parte dos agentes e militares de forças de segurança, que o seu primeiro papel
é defender o Estado de Direito e os direitos humanos. Porque um Estado de Direito que não se leva a sério, que não se sabe defender, é um Estado de Direito vulnerável. E se for vulnerável, será certamente atacado por quem deseja tirar partido dessas vulnerabilidades. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Sousa Real, do PAN, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento na sua pessoa a todas as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento também o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado. Relativamente a esta audição, que o PAN igualmente requeriu, importa desde logo fazer a destrinça de que o PAN bem tem a noção de que estas pessoas que foram agora denunciadas não representam aquilo que é o papel, nem a maior parte das pessoas que integram os órgãos de polícia criminal, seja a GNR, a PSP ou também a Polícia Judiciária. Tanto assim é que sinónimo disso é o facto de os próprios colegas terem denunciado estas situações, desde logo por não se reverem, mas acima de tudo porque a dimensão que atinge, quer pelos comentários racistas, xenófobos, misóginos, de incitamento também à violência, incluindo violação de mulheres, é de facto de uma elevada gravidade num Estado de Direito que não se coaduna com não existirem depois consequências, quer do ponto de vista criminal, e essa entronca desde logo numa das nossas primeiras questões, não pretendemos saber evidentemente aquilo que é o curso da investigação, mas é importante que a comunidade em geral saiba que efetivamente estes atos não deixarão de ficar por ter consequências, como também porque desde logo configuram crime público, mas como também é necessária uma maior reforma destas forças policiais que não se deve cingir na mera formação. E, Sr. Ministro, eu recordo que em julho de 2020 apresentou-se o Plano de Prevenção de Práticas Discriminatórias nas Forças de Segurança, onde supostamente este plano iria levar à monitorização e à intervenção também junto dos agentes da autoridade, seja nas redes sociais, seja na forma com que, de alguma forma, se possa divulgar aquela que é a atuação dos agentes de segurança pública, mas também em sede disciplinar. E, nesse sentido, parece-nos desde logo que este plano, de alguma forma, falhou, porque senão teria sido possível identificar previamente estas situações, tendo em conta que o plano já tem 2 anos e o que foi agora denunciado já deveria ter sido sinalizado no âmbito deste plano. Portanto, a primeira questão que desde logo colocamos é o que é que falhou neste plano de prevenção, se não deveria já ter sido feita alguma coisa em relação a estas matérias. Depois, para além desta questão, importa saber também o ponto de situação da execução do plano em si, quantas situações semelhantes já foram identificadas fora deste caso em concreto, pois queremos acreditar que este trabalho não está totalmente dependente da investigação jornalística e desde já o nosso agradecimento também ao consórcio de jornalistas que, de forma corajosa, veio trazer a público estes factos de elevada gravidade, mas também se foi identificado fontes de financiamento e a origem dessas mesmas fontes de financiamento, porque, como sabemos, estes movimentos de extrema-direita que têm engraçado por vários países, que não apenas Portugal, e que têm ramificações não apenas nas forças de segurança, muitas das vezes estão associados a fontes de financiamento ilícitas e seria também importante perceber a origem também do financiamento destes movimentos. E, por fim, gostaríamos de relembrar que estas forças de segurança estão ao serviço do Estado, um Estado de Direito democrático. As pessoas precisam de poder confiar na GNR e na PSP, são eles o garante da nossa segurança de todas as pessoas e dos direitos humanos que o Estado também representa. Nós tivemos um episódio grave com a morte de Igor Omniuk no CEF, que levou à sua reestruturação, mas parece-nos que não podemos ficar à espera que aconteça uma tragédia para que haja uma reforma mais aprofundada e pergunto-lhe, Sr. Ministro, se está ou não o Governo disponível para começar a pôr em marcha pelo menos uma reflexão em torno de uma reforma que claramente é necessário fazer em torno da GNR e da PSP. Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Joana Sá Pereira, pelo PS, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Eu queria começar por destacar que é para nós absolutamente irrenunciável que a segurança interna, na sua função de soberania, é o garante das liberdades individuais dos cidadãos, mas é também o garante da ordem e da tranquilidade pública no nosso país. Não é por acaso que Portugal é um dos países mais pacíficos e mais seguros no mundo. Nós temos mais polícias por 100 mil habitantes, países como Espanha, França e Alemanha, só para dar alguns exemplos. De facto, são décadas de afirmação dos valores da segurança dos cidadãos, da autoridade do Estado, do respeito pela salvaguarda da cidadania e do bem comum. Não deixa por isso também de merecer nota nesta audição o facto de, nos últimos 15 anos, nós termos assistido a uma diminuição considerável da criminalidade geral e da criminalidade violenta e grave. De facto, a segurança é fundamental para a qualidade de vida dos cidadãos
e é fundamental para o exercício de uma plena liberdade. Nesta matéria de soberania, acreditamos, Sr. Ministro, tal como disse, que não deve haver partidarização. Une-nos a preocupação coletiva de um Estado que assegura a todos os cidadãos e à comunidade a segurança necessária para o bem-estar comum. Os portugueses reconhecem o valor das nossas forças e dos serviços de segurança. E queremos, portanto, nesta audição, transmitir também a nossa total confiança com os milhares de homens e mulheres que todos os dias velam pela salvaguarda dos valores constitucionais e defendem o nosso Estado de Direito Democrático. E é precisamente por reconhecermos a extraordinária importância do trabalho que todos eles fazem e levam a cabo, que não podemos deixar também de dizer que vimos com profunda preocupação as notícias de que, alegadamente, alguns membros da PSP e da GNR terão publicado mensagens de caráter racista, xenófobo e de incitamento ao ódio nas redes sociais. Mas queria, em primeiro lugar, dizer que o pior contributo que nós podemos dar nesta matéria é confundirmos a árvore com a floresta. Nós temos milhares e milhares de homens e mulheres que todos os dias vestem a farda com um sentimento de dever ímpar, que contribuem diariamente para a afirmação de um Estado de Direito democrático e não merecem que lhes sejam apontadas considerações e imputações de que são racistas, xenófobos e que incitam ao ódio. Mas não podemos ser indiferentes à reportagem que denunciou um alegado envolvimento de alguns membros da PSP e da GNR em práticas violadoras do Estado de Direito. O Estado tem a obrigação de manter as pessoas seguras, porque também temos potenciais vítimas de um lado que merecem exatamente a nossa solidariedade e a nossa preocupação e merecem também a nossa total firmeza no combate a comportamentos racistas, de ódio e xenófobos. A quem garante a ordem pública e contribui para a salvaguarda dos direitos fundamentais, não podemos permitir nenhum tipo de extremismos, de radicalismos e de práticas discriminatórias. Têm, aliás, uma obrigação legal, moral e deontológica acrescida de contribuírem eles próprios para o combate a estes fenómenos. É isto também que cimenta a confiança dos cidadãos no Estado. Julgo que há 3 conclusões prévias que podemos tirar e que são preocupação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Que precisamos ter, em primeiro lugar, uma exigente e rigorosa implementação do Plano de Prevenção de Manifestações de Discriminação nas Forças e Serviços de Segurança. Precisamos ter, em segundo lugar, bons e qualificados elementos na PSP e na GNR com um recrutamento exigente e uma formação adequada. E que precisamos ter, em terceiro lugar, profissionais das forças e serviços de segurança capacitados e motivados para garantir a segurança interna e a proteção dos direitos fundamentais. E começava exatamente por aqui. Para termos profissionais capacitados e motivados, temos de facto que garantir boas e dignas condições de trabalho. É isso que temos procurado fazer desde 2015. Aumentámos os salários destes profissionais, o aumento salarial para 2023 é o maior da última década e representa um investimento de 1.800 milhões de euros. Aumentámos expressivamente os seus suplementos. Estamos a pagar retroativamente os suplementos de férias não pagos que o Governo PSD-CDS indevidamente cortou. Estamos a pôr em prática respostas habitacionais para os profissionais e estamos, no quadro da programação de investimentos, a prever executar no próximo ano 140 milhões de euros para incrementar os meios à disposição destes profissionais. É suficiente? Não. Estamos a trabalhar para, de facto, continuar a melhorar a vida destes profissionais. Mas é também importante olharmos para o Plano de Prevenção de Manifestações de Discriminação. Foi apresentado em março de 21 e cuida das áreas do recrutamento, da formação, da interação com os cidadãos e dos mecanismos preventivos de monitorização e sancionamento. E por isso, Sr. Ministro, queria perguntar-lhe se é possível o Governo fazer já um balanço preliminar destes quase 2 anos de vigência e se já tem algumas melhorias identificadas que possam reforçar a confiança dos cidadãos nas forças de segurança. É evidente para todos nós que o Estado e os serviços de segurança têm de estar atentos a estes fenómenos e aos riscos para o regime e para as instituições que deles podem advir. Sr. Ministro, sabemos que ordenou de imediato, e bem, porque ninguém está acima da lei no Estado de Direito, um inquérito à IGUAI e que deve ser célere e profundo, deve ter consequências caso se verifique que algum elemento das forças e serviços de segurança tenha posto em causa valores constitucionais do nosso país. É necessário determinar com clareza e com rigor, com profundidade, a origem, o conteúdo e a identidade. Aproveitava esta consideração para questionar o Sr. Ministro sobre o histórico de alegadas práticas violadoras do Estado de Direito por parte de profissionais da PSP e da GNR, como as que aqui estão em causa, e qual tem sido a resposta da tutela a todas elas. Em síntese, tudo isto para reafirmarmos que a dimensão, a sensibilidade e a natureza do que aqui está em causa não é compatível com reflexões levianas nem apressadas.
E por isso, Sr. Ministro, queremos também ouvir aqui o compromisso do Governo, depois de conhecermos os resultados desta investigação isenta e rigorosa, para agir em conformidade e a disponibilidade para, se for esse o caso, revisitar alguns procedimentos e reforçar a qualidade dos serviços que os mais de 40.000 elementos da PSP e da GNR prestam aos cidadãos e cujo inestimável contributo não pode ser posto em causa por algum dos seus elementos, caso se confirme, e possam continuar com o brio que lhes é reconhecido a proteger os direitos fundamentais dos cidadãos e a garantir a ordem e a tranquilidade pública. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mónica Quintela, pelo PSD, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. A quem cumprimento. Cumprimento o Sr. Ministro da Administração Interna, a Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Boa tarde. As minhas primeiras palavras vão para saudar o consórcio de jornalistas pela meritória investigação que fizeram, contribuindo assim para o reforço do Estado de Direito Democrático, porque a imprensa e um jornalismo livre e independente é absolutamente fundamental para reafirmar e para defender a democracia. Uma palavra também para os corajosos elementos das forças e serviços de segurança que cederam as suas credenciais para que estes jornalistas pudessem aceder aos grupos fechados do WhatsApp e pudessem perceber aquilo que ali se passava. Isto leva-nos a outra consideração, que é estes próprios membros das forças de segurança, GNR e PSP, que seriam eles, enquanto órgãos de polícia criminal, que deveriam receber estas denúncias, muitos deles aquilo que, a ser verdade, o que consta, e a investigação irá ir-nos-á dizer isso, se os factos se provam ou não, a ser verdade, há denúncias aqui de crimes públicos e deveriam ser os próprios órgãos de polícia criminal a tomar conta da ocorrência e a não precisar de um veículo que seja os jornalistas. Isto mostra-nos e preocupa-nos a intolerância e o medo e a intimidação que muitos elementos dentro das forças de segurança sentem relativamente a estes, enfim, dos que foram ali, pelo menos aqueles que foram ali identificados, possam exercer as represálias e a coação que possam exercer sobre isto. Isto preocupou muito, porque eles, na primeira linha, deveriam, ao tomar nota, ao ter conhecimento disto, deveriam ser os primeiros a avançar com a notícia do crime. Uma palavra muito especial de consideração para todos os homens e mulheres que integram as forças de segurança, as forças e serviços de segurança, GNR, PSP, são pessoas de boa índole que dão tudo o que têm para defender a pátria, para defender os cidadãos, para defender os portugueses, para conseguir manter e instaurar e estabelecer a paz e a ordem pública. Eu, na rua, quando vejo um órgão de polícia criminal, fico satisfeita, fico reconfortada, é uma pessoa de bem que está ali. E quero, todas as vezes que vou à rua e que vejo um polícia, quero ficar contente, feliz, reconfortada, porque se precisar de apoio está ali alguém que me pode ajudar. Esta é a imagem que nós, enquanto cidadãos, temos que ter das forças e serviços de segurança e creio que, efetivamente, estes infelizes, mais que infelizes, horrendos acontecimentos que nos trazem estas audições aqui hoje, não são a floresta, mas sim a árvore. E isso não temos dúvidas nenhumas que dos 40 ou 50 mil elementos das forças de segurança, aquilo que efetivamente os que foram identificados, bastava um para ser demais. Porque não devia ter lugar sequer um, mas quanto mais estes 591 que foram identificados, e sabemos que quando se identificam 591, muitíssimos mais existem a não ser estes. Mas a nossa consideração, por parte do PSD, o nosso respeito e o nosso apreço por aquelas pessoas que integram as forças de segurança e que são absolutamente estruturantes do nosso Estado de Direito Democrático. Isto leva-nos também a dizer que têm um monopólio. Estas forças de segurança têm o monopólio da força e o monopólio de estabelecer autoridade. Por isso não pode nunca prevaricar. Por isso condutas destas GEs, como nós vimos, são absolutamente intoleráveis. Eu não consinto, não posso consentir que numa rede social, publicamente, de uma forma em que graça totalmente a impunidade, porque nem sequer têm pudor, agentes das forças de segurança se permitam vir dizer
que o Primeiro-Ministro é chamuça, que tenham comportamentos sobre a Ministra da Justiça, que o que precisavam era uma de 9 milímetros, com referência às Glocks 19, e com todos aqueles comentários que foram ditos e que consideramos absolutamente deploráveis e intoleravel's e não cabíveis numa sociedade que se quer de bem. Portanto, e isso, saúdo as palavras do Sr. Ministro quando diz que já pediu a atribuição de caráter urgente, penso que foi isso que terá sido, quando se referiu à celeridade na investigação, quer na IGAI, em sede de organização e de investigação disciplinar, quer depois em termos do Ministério Público, porque também a Procuradoria-Geral da República já intentou a competente investigação. E, efetivamente, estes comportamentos racistas, xenófobos, são incompatíveis com o Estado de Direito democrático. E, por isso, pergunto também, Sr. Ministro, se o depauperamento em que estão as forças de segurança relativamente à falta de condições salariais, a falta de atratividade no acesso à profissão, que nos leva a um recrutamento, que levou a que, efetivamente, os últimos concursos ficassem por preencher, com vagas por preencher, em que foram diminuídas a exigibilidade, aumentou a faixa etária, já não é dos 19 aos 27, é dos 18 aos 30, e pergunto, uma pessoa com 18 anos, ainda sem ter a personalidade e a formação totalmente criada, formada, está apta a manusear uma arma, ainda por cima com, enfim, estas influências que vimos. Também o facto de, há bocado o Sr. Ministro falou nas questões, na questão das avaliações psicotécnicas, havia de antes uma escala de 5 valores para as avaliações, agora passa a ser apto e não apto. Portanto, parece-me que esta diminuição das exigências, privilegiando a força em detrimento de outras características que são essenciais para a formação dos elementos e das forças de segurança, nos preocupa muito. Com estas condições, com esta falta de condições, em que aquilo que vai acontecer é que cada vez vamos ter menos pessoas com qualidade a querer ir para as forças e serviços de segurança, porque não é uma carreira atrativa. E mesmo aqueles anúncios, mesmo o anúncio dos aumentos que o Sr. Ministro fez, são manifestamente insuficientes, e as associações sindicais já nos vieram transmitir isso, e nós sabemos isso. Também pergunto-lhe se efetivamente vai rever também a carreira e a remuneração, de forma a que o recrutamento seja um recrutamento eficaz. E, por fim, e não querendo ultrapassar mais o meu tempo, digo-lhe, o plano de prevenção de práticas discriminatórias implementado nas forças e serviços de segurança significa que foram diagnosticados e identificados atitudes racistas e xenófobas, senão não era implementado um plano. Não vamos implementar um plano para astronautas, porque não tem ali cabimento. Eu pergunto, quando é que foram identificadas, sendo certo que esta investigação tem muito mais tempo do que a apresentação do plano publicamente, que foi em março de 2021. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo Chega, Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, cumprimentar ao Sr. Ministro da Administração Interna, à Sra. Secretária de Estado. Bom, eu depois daquilo que tenho ouvido das senhoras e senhores deputados que interviram, eu penso que vivo num país ao contrário. Eu ainda sou do tempo em que nós vivíamos num país onde devíamos defender ao máximo as forças de segurança e explicar os porquês das coisas. E aquilo que nós temos visto aqui, desde o primeiro partido que falou até agora a intervenção da Sra. Deputada Mónica Quintela, é precisamente o contrário. É uma acusação rápida e célere às forças de segurança. Vamos ver o enquadramento das coisas. Aquelas declarações, aquela suposta reportagem de supostos jornalistas de investigação, de supostos jornalistas isentos, porque a isenção, quando se estão ligados ou já estiveram ligados a partidos políticos, não existe. Esta é que é a grande realidade. E toda a gente sabe que aqueles jornalistas que fizeram a reportagem, a grande maioria, estiveram ligados ao Bloco de Esquerda. Esta é a primeira grande realidade. Depois, há que dizer a verdade. Há que dizer a verdade, e a verdade é esta. Eram grupos fechados de WhatsApp e de Facebook. E agora pergunto eu, se um consórcio de jornalistas de investigação invade, como foi uma invasão, aos grupos de WhatsApp do Bloco de Esquerda, vamos imaginar que mensagens é que irão encontrar. Ou se invade os grupos de WhatsApp
do PAN, por exemplo, que é público, aquilo que fazem, por exemplo, às pessoas que gostam de touradas, vamos imaginar aquilo que dizem das pessoas que gostam de touradas. Ou seja, estamos a falar de racismo, de xenofobia, daquilo que quiserem chamar, mas esta é que é a grande realidade. São grupos privados, meus senhores. E nós estamos aqui a criar um problema, a criar um tema que é um não assunto. Não existe racismo estrutural dentro das forças de segurança. Nós, como deputados, e no sítio onde estamos a defender uma nação, temos de defender as nossas forças de segurança. E é isso que não estamos aqui a fazer. Particularmente os partidos políticos que estão aqui a falar. Porque é curioso, mensagens racistas. Sim, senhora. Então, e quantas mensagens de racismo existem nas redes sociais contra a polícia? Com fotos. Estamos a falar aqui de meliantes em cima de carros da polícia. Estamos aqui a falar de alguns a fazer gestos à polícia, aqui na cara deles. Então, isso ninguém viu. Isso não choca aos partidos políticos. Mamadou Ba, assessor do Bloco de Esquerda, teve uma frase célebre, bosta da bófia. O que é que o Bloco de Esquerda fez na altura? Nada, caladinho. Não se passou nada. Ou seja, é isto, a dualidade de critérios. Quando é as forças de segurança, temos que atacar, temos que bater. Mamadou Ba, por ser negro, não se pode tocar, SOS Racismo. Olha, eu gostava de ver as mensagens do WhatsApp do SOS Racismo. Por acaso era uma coisa que eu tinha curiosidade a ver realmente aquilo que se passava. Bom, mas é importante? Não estranho nada. Eu gostaria que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares e os outros deputados que falaram era que dissessem assim: estamos solidários com os 2 militares GNR que foram raptados e agredidos por 3 homens encapuzados e armados na costa da Caparica. Não foi há 6 meses, foi ontem. Gostaria, Sr. Deputado João Sá Pereira, já vai para si também. Gostaria que dissessem: estamos solidários com os PSPs que foram agredidos à porta do Casino de Espinho no passado domingo. Isso é que era bonito, mas não. Nós fazemos aqui uma retórica, tudo de bons rapazes, os maus são a polícia, os bons são os criminosos. Não pode ser assim. Sr. Ministro, uma pergunta que eu lhe faço, e certamente viu a reportagem, a pergunta que eu lhe faço, a primeira é, a reportagem chama-se Quando o ódio veste farda. Se o Sr. Ministro se revê neste título de reportagem. Porque é importante nós percebermos, porque também dentro do Ministério da Administração Interna existe uma rapidez em tentar atuar contra as forças de segurança quando acontece alguma coisa, e quando as forças de segurança são agredidas não se vê a mesma rapidez, nem até uma palavra de conforto a quem é agredido porque defende os cidadãos, não se vê essa palavra de conforto por parte do Ministério da Administração Interna. Da nossa parte, uma coisa importante: sim, confiamos nas nossas forças de segurança, achamos que temos umas boas forças de segurança, poderá haver um ou outro elemento que se tenham cedido nas frases, obviamente, como vimos, e não nos revemos em todo esse comportamento, porque tudo que seja comportamentos racistas e discriminatórios, nós não nos revemos. O Sr. Deputado agora também não vai interromper, porque eu também não interrompi assim. Fiz um esforço grande para não o interromper, portanto espero que também não me interrompa a mim. Portanto, nós não nos revemos nesse comportamento. Agora, tem que haver, não pode haver aqui uma dualidade de critérios, tem que haver um critério uniforme. Olha, até aqui o LIVRE, quando pede esta audição, e o PAN também, dizem grupos fechados de Facebook. Referem bem, grupos fechados em redes sociais. Está aqui bem referido no pedido de audição. Portanto, são grupos que não são públicos. E nós sabemos que em privado, eu sou deputado de Pedro Filipe Soares, não venho agora fazer bom rapazinho também, porque não é. Sabem o que é que escrevem em grupos privados. Sabem o que escrevem em grupos privados. Sabem, então pronto, então se sabe, não venha agora... agradecia que não houvesse diálogos laterais. Pronto, muito obrigado, Sr. Presidente. Faz favor. Portanto, isto é o que está em causa. Houve uma invasão de jornalistas em grupos privados de Facebook e do WhatsApp da parte das forças de segurança. Sr. Ministro, outra pergunta que eu queria fazer também, para além daquela que já lhe fiz, é qual é que foi o prazo que assinou a AIGAI para concluir o inquérito? É que dizem que já há um inquérito sobre estes elementos. Qual é que será esse prazo? E se existem já alguns indícios para acusar alguém? E esta porque eu vi o Sr. Ministro, não quero dizer muito contente, porque sei que é uma pessoa de bem, já o conheço há alguns anos e sei que é um homem de bem, mas disse, já foram demitidos 107 elementos. Ó, Sr. Ministro, eu gostava que fossem para ele 107 criminosos, não era das forças de segurança que interessa que sejam demitidos ou não. Interessa é nós prendermos quem realmente prevarica. E neste caso, dizer que já foram alguns aposentados compulsivamente, outros já foram demitidos, bom,
Eu também gostaria de saber o que é que para si é o comportamento racista. Ou seja, se existe alguma fase de racismo, alguma parte de racismo dentro das forças de segurança, que nós queremos que não, o que é que o leva a dizer isso ou a pensar isso? E depois, por publicações em redes sociais, o que é que serão as condenações disciplinares? Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Patrícia Gil Vaz, pela Iniciativa Liberal, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e os restantes deputados. Ao contrário do circo que o Sr. Deputado Chega veio agora aqui fazer e vídeos para as redes sociais, nenhum partido, e muito menos a Iniciativa Liberal, está a colocar aqui, com estas audições, em causa a credibilidade das nossas forças de segurança. Sabemos que estas mulheres e estes homens são pessoas do mais alto nível e que desempenham as suas funções dentro daquela que é a sua legalidade, mas não podemos ignorar as notícias que vieram ao público, os factos que vieram ao público, que são preocupantes e alarmantes. Não preciso disso. A propagação de mensagens de incitamento ao ódio, racismo ou violência é sempre preocupante, mas estes episódios que vieram a público assumem particular gravidade quando são membros das forças de segurança a protagonizarem estas condutas, isto porque as forças de segurança devem pautar a sua atuação por uma subordinação ao interesse público, pela defesa da legalidade, segurança interna, direitos fundamentais e o Estado de Direito Democrático. Pertencer às forças de segurança acarreta e pressupõe um determinado nível de responsabilidade institucional. Isso deve-se a um dever acrescido de respeito pela lei, estando ao serviço dos princípios do Estado de Direito Democrático. A nosso ver, a confirmação da prática destas condutas por forças de segurança, que acreditamos que seja um caso isolado, tem uma consequência muito negativa, que é o colocar em causa a confiança e a credibilidade desta instituição, que desempenham funções essenciais ao bom funcionamento do Estado de Direito Democrático e que são, na sua maioria, de uma forma geral, profissionais isentes, que cumprem a lei, como comecei por dizer, e que exercem a sua nobre função com respeito por aquilo que são os princípios fundamentais da nossa Constituição e que não podem nem devem ser machados pelos casos que vieram a público. Por isso mesmo, importa esclarecer aqui alguns factos e tirar algumas ilações com o Sr. Ministro, e por isso começaria por perguntar. O Sr. Ministro veio aqui falar na sua intervenção inicial de algo que já sabíamos que existem unidades curriculares cujo objetivo é de prevenir a existência de discriminações e instruir os formandos numa base comum de respeito por aqueles que são os nossos direitos, liberdades e garantias. Contudo, e não descurando a importância destas medidas, seria também extremamente relevante aferir e analisar o real impacto que estas medidas têm e que nos apresentou. Por isso mesmo perguntar se existe alguma métrica ou se vai ser disponibilizado algum relatório que comprove ou não a eficácia de todas as medidas pedagógicas e formativas a que nos foram relatadas. Perguntar também quando é que teve conhecimento pela primeira vez da existência de mensagens ou publicações de conteúdo discriminatório, racista ou xenófono e de incitamento à violência ou ódio no seio das forças de segurança, e se antes da existência destes casos em concreto já tinha conhecimento de casos semelhantes ou se estes casos chegaram ao seu conhecimento apenas no momento da emissão destas reportagens, constituindo assim uma surpresa para si e para a tutela. Antes destas notícias terem vindo ao público, nos moldes em que as conhecemos, foi-lhe comunicada alguma situação de alerta, de uma forma formal ou informal, de que poderiam existir um discurso de radicalização nas forças de segurança? Se sim, o que fez para cautelar esta situação? Sabemos também que foi instaurado um processo de investigação por parte da Inspeção-Geral da Administração Interna, mas algo que nós ainda não compreendemos e gostávamos que, se o Sr. Ministro conseguisse esclarecer, o porquê do Ministério não ter atuado prontamente e antecipadamente para investigar e responder a estas questões, tendo em conta que a investigação nos fala de 3.090 publicações e 591 agentes envolvidos. Não haveria forma de se ter sabido disto antecipadamente sem que fosse necessário esperar pelos resultados de uma investigação externa. Concorda com uma abordagem rápida e preventiva que teria sido melhor neste caso e, por último, se no futuro, que medidas irá adotar para que situações como estas não se repitam e quais pensa serem as causas principais deste fenómeno e o que irá fazer para combatê-las. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Ministro para responder a este conjunto de questões. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, pelas vossas questões. Todas elas, julgo que, tendo tido um denominador comum, é que, por aquilo que pude ouvir, todos repudiam o racismo, a xenofobia e as manifestações de intolerância, e julgo que foi mesmo possível ouvir isso de todas as bancadas aqui representadas, mesmo que, em alguns casos, com dificuldades em admiti-lo. Mas, de facto, foi possível ouvir que todos repudiam o racismo e essa é digamos, um elemento que consegui ouvir em todas as intervenções e está, portanto, registado nas atas desta Comissão, que, para mim, do meu ponto de vista, é bastante significativo que tenhamos ouvido todas as bancadas o repúdio pelo racismo, e eu acrescentaria, pela intolerância, pela xenofobia e pela manifestação de incompreensão em relação àquilo que é diferente de nós, às expressões diversas de quem se encontra em contextos sociais, culturais e diversos, e, portanto, queria sublinhar esse ponto. Comecemos pelas questões do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. As sessões, eu queria sublinhar que as sessões realizadas por parte dos responsáveis pela implementação deste plano são ações de formação e de sensibilização que se enquadram numa matriz. Essa matriz foi o resultado de uma consensualização relativamente a uma matriz de trabalho no que concerne quer à prevenção, quer à monitorização da implementação das medidas, quer depois ao regime de sancionamento, e aquilo que poderemos dizer é que, efetivamente, em relação ao conjunto dos objetivos previstos em março de 2021, portanto, estamos a falar há cerca de ano e meio relativamente à implementação do plano, aquilo que podemos dizer, mas depois com maior detalhe a Sra. Inspetora da Inspeção-Geral da Administração Interna poderá dar outro detalhe, mas as informações que são do meu conhecimento é de que temos conseguido cumprir esses objetivos. Esses objetivos passam, em primeiro lugar, como pude transmitir, por objetivos de reforço dos cuidados do recrutamento, nomeadamente no âmbito da realização das provas psicotécnicas, e convém que se esclareça que os critérios que foram agilizados não têm que ver com critérios de conteúdo de avaliação dos testes psicotécnicos, esses têm vindo a ser inclusivamente densificados. Aquilo que fundamentalmente fizemos foi de alterar os critérios da idade, nomeadamente o critério que passou dos 27 para os 30 anos e que passou dos 19 para os 18 anos, para fazer equivaler o recrutamento da Polícia de Segurança Pública com a Guarda Nacional Republicana. No que concerne, é muito importante que não se permita a passagem dessa ideia para o exterior. É muito relevante que saibamos reconhecer que tem havido uma preocupação desde a implementação deste plano com a densificação dos termos em que é realizado o recrutamento em termos psicotécnicos. Eu queria, a esse propósito, ser mais objetivo e dar conta de que entre 2019 e 2022, no que respeita à avaliação psicológica realizada pela Guarda Nacional Republicana, do conjunto dos candidatos, houve 4.169 que não passaram nas provas, precisamente, de natureza psicotécnica. No caso da Polícia de Segurança Pública, nós não temos os dados, porque ainda temos, digamos, processo de recrutamento em curso, mas queria dizer que entre 2019 e 2021 ficaram pelo caminho 2.157 candidatos e que reprovaram nas provas de natureza psicotécnica. O que foi decidido, como pude também explicitar, foi reforçar, densificar ainda mais os termos da avaliação no que tem que ver com aquilo que é possível detectar nas provas de natureza psicotécnica quanto a atitudes, comportamentos, predisposição, conhecimento e interiorização de valores constitucionais fundamentais. Quanto às matérias de formação, eu não tenho, Sr. Presidente, mesmo com toda a sua compreensão, que é conhecida de todos, mas não terei tempo para poder dar toda a informação, contudo, permito-me aqui até concentrar-me no que tem que ver com a formação da Polícia de Segurança Pública e não me atenho àquilo que é a formação na Guarda Nacional Republicana. Mas para se ter uma pequena ideia, naquilo que são matérias de formação, porque falámos do recrutamento, e no recrutamento verificámos que entre 2019 e 2022 foram mais de 4.000 candidatos que ficaram pelo caminho em razão de não corresponderem àquilo que são parâmetros
de avaliação de atitudes e de comportamentos, de perspectiva também sobre a própria estrutura de valores das instituições. Mas no que respeita à formação, chamaria a atenção para o seguinte: o curso de formação de oficiais de polícia, e antes disso, em todos os níveis de formação, quer para a base, tem a ver com a admissão para agentes, quer para as funções de natureza intermédia e superior, a formação em direitos humanos, em direitos sociais e em conteúdos de cidadania é transversal a todos os níveis de formação. Mas eu dou alguns exemplos para se perceber a densificação da formação que tem vindo a ser feita e que tem vindo a ser reforçada. Para o curso de formação de oficiais de polícia, temos, em relação aos direitos humanos, aos direitos fundamentais, temos, desde logo, uma unidade curricular, que é transversal a todos os alunos, direitos fundamentais. Depois temos ainda uma unidade de créditos com conteúdos diversificados, onde se tem o direito constitucional, introdução à ciência, todas estas disciplinas que vou referir, todas elas têm depois matérias ligadas à cidadania e ao compromisso da polícia com os deveres e com os valores fundamentais inscritos na nossa Constituição e noutros normativos internacionais. Direito constitucional, introdução às ciências policiais, sociologia, direito internacional público, manutenção da ordem pública, técnicas de serviço policial, processo penal e organização judiciária, ética e deontologia policial. Para o curso de comando e direção policial, os direitos humanos são abordados quer na cadeira de ética e deontologia policial, quer no direito policial. Para o curso de direção e estratégia policial, que é para se aceder ao posto de superintendente, os direitos humanos são abordados quer nas unidades curriculares de Direito, Justiça e Segurança, como também nas unidades curriculares Cidadania, Ética e Deontologia. Na própria Escola Prática da Polícia, para o curso de formação de agentes, temos várias disciplinas, onde está Direitos Fundamentais e Cidadania, está a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, os direitos fundamentais na Constituição da República Portuguesa, os direitos, liberdades e garantias pessoais, a abordagem aos direitos humanos para funcionários especialmente responsáveis pela aplicação da lei no âmbito dos compromissos internacionais do Estado português. Eu poderia continuar, como os senhores deputados compreendem, depois poderia entrar também na própria Guarda Nacional Republicana. Aquilo que eu posso garantir a esta Comissão é que, efetivamente, os conteúdos que têm que ver com matérias de direitos, liberdades e garantias e com conteúdos de uma cidadania comprometida com os valores fundamentais do Estado de Direito Democrático têm vindo não apenas a integrar a estrutura curricular dos diferentes níveis de formação, mas têm vindo a ser densificados em termos de formação dos nossos polícias. E permitam-me, aliás, que diga que essa é a razão porque, quando a Organização das Nações Unidas aqui fez em Portugal a Cimeira dos Oceanos, veio ao nosso encontro dar conta de que tinha não apenas apreciado as atitudes e os comportamentos, mas as competências dos nossos polícias para cooperarem com as Nações Unidas. E é a razão pela qual nós tínhamos pedidos das diferentes organizações internacionais, desde o Conselho da Europa, desde a União Europeia, desde a Frontex, desde a Organização das Nações Unidas, para que destaquemos polícias do nosso país, da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana, para desempenhar funções nessas instâncias internacionais. Naturalmente que foram colocadas duas perguntas por parte do deputado, mas há uma, digamos, infiltração intencional. Bom, eu queria responder a essa questão, dando conta de que, à luz das informações que temos hoje, não há uma infiltração com caráter intencional relativamente às forças de segurança, que, como aqui disse, se verificaram ou se têm vindo a verificar noutros países. Mas lembro também, à luz das informações de que dispomos hoje. É por isso que, como dissemos, não podemos confundir a parte com o todo. E em relação àquelas e àqueles que exorbitaram naquilo que são os seus direitos e deveres, se comunicou à inspeção a abertura do inquérito com celeridade, com caráter de prioridade, para apurar responsabilidades e para sancionar aqueles que atentam contra o prestígio das instituições e, tão importante quanto o prestígio das instituições, é contra aquilo que é a essência fundamental, que é o de respeito
pelos direitos sociais e pelos direitos humanos fundamentais. A Sra. Deputada Alma Rivera disse fundamentalmente manifestar a sua preocupação, mas colocou de novo as questões do recrutamento. Quanto à questão do recrutamento, julgo que a resposta que dei é suficiente, no sentido de dar conta de que o recrutamento, contrariamente àquilo que possa ser uma percepção, efetivamente tem vindo a ser densificado desse ponto de vista, e depois todo o percurso de formação, porque, como se sabe, há muitos que encetam o seu processo de formação e que não concluem essa formação por não obterem aprovação positiva em muitos desses conteúdos, nomeadamente nos conteúdos associados a estas matérias. Contudo, permitam-me, porque há aqui um tópico que ele é importante na medida em que corresponde a um objetivo político do Governo, mas eu diria que talvez não seja a forma adequada para nós podermos tentar compreender estes fenómenos, porque reparei que houve, em mais do que uma intervenção, que se olhou para as infraestruturas como sendo as infraestruturas e a falta de condições, como podendo justificar as atitudes racistas, xenófobas e intolerantes. Ora, eu queria que ficasse muito claro. O racismo, a xenofobia, a intolerância não têm justificação. Porque se assim fosse, então, todos os que vivem em condições materiais débeis, todos eles teriam comportamentos racistas, xenófobos e intolerantes. Portanto, temos que ser claros nesta matéria, porque isto é que nos permite separar as águas. Aliás, é uma visão de que eu compreendo porque é que essa visão é feita. Tem a ver com uma visão ideológica destas matérias, porque, efetivamente, eu nunca fui, efetivamente, daqueles... Sempre procurei um equilíbrio entre aquilo que tem a ver com o condicionamento da superestrutura pela infraestrutura, com aquilo que também tem a ver com uma própria dialética mais hegeliana, ou seja, equilibrando essas duas perspectivas de que nós somos capazes de evoluir e de construir as nossas próprias sínteses, independentemente de dependermos das circunstâncias infraestruturais. Contudo, compreendendo a abordagem, eu queria dizer que, mesmo se aceitássemos essa abordagem, nós temos vindo a fazer um esforço muito significativo, como é reconhecido por todos, para melhorar as condições de trabalho e para valorizar as condições infraestruturais dos polícias e dos guardas. Eu sei bem que nós não podemos esquecer que houve perdas muito significativas que atingiram muito particularmente as forças dos serviços de segurança. Eu recordo que o congelamento de admissões e de progressões na carreira, o corte nos vencimentos superiores a 1.500 euros, o corte no subsídio de Natal e no subsídio de férias, a criação de um imposto extraordinário sobre rendimentos que correspondem a 50% do subsídio de Natal, a aplicação do corte de 3,5% nas pensões, reformas, subvenções. Bom, eu queria dizer que são, digamos, foram políticas adotadas num período específico da vida do país que tiveram, eu não queria recuperar eu não queria, digamos, mas devo contudo utilizar estes elementos, porque são elementos, por exemplo, o investimento em infraestruturas na GNR, só para termos este exemplo, em 2012, 2013 e 2014, foi um investimento de 2,5 milhões de euros em 3 anos. Significa que nós estamos a falar do valor para construir um quartel da Guarda Nacional Republicana em 3 anos. Pronto, o que é que isto significa? Significa que, tal como ocorreu na saúde, na educação, em relação a toda a administração pública, é evidente que tem vindo a ser feita uma reposição de condições e de melhoria dos investimentos nas infraestruturas, nos equipamentos e no rejuvenescimento e fortalecimento das nossas forças de segurança, mas também quero dar conta de que Roma e Pavia não se fizeram num dia. É necessário também conseguirmos continuar a cumprir estes objetivos, para o qual as senhoras deputadas e os senhores deputados têm contribuído, nomeadamente em relação à Lei de Investimentos em Infraestruturas e Equipamentos, que vai melhorar as infraestruturas e as condições de trabalho das forças de segurança. Permitam-me ainda acrescentar que, no que diz respeito aos valores remuneratórios, não podemos esquecer que no ano que vem vamos ter aumentos significativos que vão da base até ao topo e, se considerarmos os aumentos remuneratórios previstos 2022-2026, teremos um aumento geral médio de cerca de 20% nas condições remuneratórias.
Acresce a este valor, e não podemos também esquecer, que tínhamos, como bem se sabe, aprovado o reforço do suplemento por risco de 31 por 50 euros, que significa mais 50 milhões de euros, 31 para 100 euros, o que significa um investimento de 50 milhões de euros por ano. E lembro ainda que o aumento da base remuneratória que ocorrerá de janeiro de 2023 até 2026 traduz-se também num aumento daquilo que tem a ver com a base não fixa, ou com a base flexível, do suplemento por risco nas forças de segurança. E em 2023 vamos cumprir ainda os 28,5 milhões de euros que não foram pagos precisamente nesse período mais crítico de assistência financeira ao nosso país. São 28,5 milhões de euros que serão também investidos em 2023. Ou seja, todos concordamos, também julgo que extrai esta ilação, que todos concordamos de que é necessário continuar este caminho de esforço e de valorização das condições remuneratórias e da melhoria e dignificação das condições de trabalho das forças de segurança, e é esse o esforço que está a ser feito. A Sra. Deputada Inês Sousa Real colocou aqui várias questões, nomeadamente sobre o plano de prevenção das manifestações de discriminação. Eu queria dar conta de que a Sra. Inspetora vai certamente debruçar-se particularmente sobre o cumprimento das metas nesse plano. Como disse, há dimensões que foram cumpridas, vamos ser mais rigorosos na linguagem, têm vindo a ser cumpridas porque, como se sabe, estas matérias exigem um trabalho permanente, regular, de aperfeiçoamento, quer dos mecanismos internos de monitorização, quer dos mecanismos internos de participação dos casos que sejam conhecidos, quer depois também da celeridade nos termos do sancionamento desses mesmos comportamentos. Contudo, eu queria relembrar, sublinhar, que há melhorias introduzidas que são hoje já verificáveis, quer na fase de recrutamento, quer na fase de formação, quer na fase da monitorização, e que fique claro, a orientação política é que perante manifestações, factos, indícios concretos de comportamentos, atitudes que atentem contra os valores fundamentais, devem ser reportados às autoridades, que quer em termos internos têm mecanismos inspectivos para atuar, quer em termos externos por intermédio da própria IGAI, que tem autonomia de iniciativa mesmo em relação à abertura do procedimento, quer também em relação ao Ministério Público. Aqui há pouco foi colocada uma pergunta, mas a IGAI tem mecanismos suficientes para poder levar por diante essa investigação? Por isso mesmo é que, como sabem, a Procuradoria-Geral da República abriu procedimento também de inquérito, e haverá certamente diálogo entre as instituições, por força a que todos os instrumentos de apoio judiciário possam ser utilizados para sancionar comportamentos que, como aqui foi dito, são incompreensíveis à luz do Estado de Direito. Sra. Deputada Joana Sá Pereira colocou as questões ligadas ao balanço do plano. Sim, portanto, sublinho aquilo que disse há pouco, ou seja, tem havido melhorias no reforço dos critérios de seleção, tem havido melhorias no âmbito da formação, nomeadamente em relação às dimensões de formação nos recursos, em relação aos direitos humanos, aos direitos fundamentais com que o país está comprometido e que faz parte são direitos que nos são inerentes e, sobretudo, inerentes à forma de entendermos o mundo e de compreendermos o mundo e, como é evidente, esse esforço está a ser feito. Todos os casos identificados e comprovados são objeto, como não poderia deixar de ser, de procedimento disciplinar e criminal. Queria dizer que não apenas em relação a estas matérias, que são de uma gravidade extrema, aquilo que aqui foi referenciado, aquilo que podemos ouvir, ver, ler, de facto, é uma linguagem incompreensível no tempo em que vivemos e depois de tanta aprendizagem que foi feita no passado, tantas vezes com o sacrifício de vidas humanas, é incompreensível como é que ainda pode haver linguagem daquela natureza e é evidente que comportamentos desta natureza devem ser sancionados. Queria, por outro lado, dar conta de que, como aqui foi dito, o plano foi implementado em março de 2021. Temos também que ter em consideração que é importante esta chamada de atenção. Se quisermos este sublinhado, não esqueçamos que, efetivamente, o que se passou com a pandemia foi, de facto, termos transposto
da realidade concreta do dia-a-dia para as redes sociais, uma parte da vida coletiva. E, em certa medida, quando se pergunta pelo plano de monitorização, pois é evidente que quem monitoriza, a partir do momento em que se transpõe para redes particulares, para redes pessoais, pese embora aqui essa é uma discussão certamente que no decurso das investigações irá ser feita, agora é evidente que quando temos redes que comportam 300, 400, 500, 600 pessoas, já não são redes propriamente consideradas privadas, já de facto tem um âmbito que efetivamente tem uma dimensão de envolvimento, que é uma dimensão de envolvimento que certamente será objeto de apreciação por parte de quem tem por dever aplicar o direito nos termos em que se procura apurar a justiça. Quanto às questões que colocou a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, se os objetivos do plano estão a ser cumpridos, pois julgo que já respondi, mas vai ser certamente mais respondido mais em pormenor por quem tem a responsabilidade de o elaborar e de o monitorizar e de apresentar os seus resultados. A informação que me é transmitida institucionalmente, formalmente, por parte da IGAI, é que temos vindo a alcançar a grande maioria dos objetivos a que nos propusemos, quer, como disse, no recrutamento, quer na formação, quer na interação das forças de segurança com as outras, entre as forças, mas também com a sociedade civil. Eu chamo a atenção que no conjunto das publicações, quer escritas em materiais convencionais, quer com o uso de redes sociais, há o cumprimento de objetivos que foram estabelecidos, nomeadamente a representação social na sua diversidade, a representação social e cultural na sua diversidade. Quanto à questão das medidas relativamente ao futuro, como aqui pude dizer, além de tudo o que tem vindo a ser feito e que tem que ver com o aperfeiçoamento desta matriz e dos instrumentos de monitorização e de sancionamento, a par da formação e da preparação, da sensibilização das forças e dos serviços, as ações de formação, nomeadamente de âmbito criminal, que contarão com os magistrados da própria Inspeção-Geral da Administração Interna, que percorrerão os diferentes comandos distritais, quer da PSP, quer da Guarda Nacional Republicana, e, como é evidente, sempre que vamos nós próprios, no nosso discurso público, contribuindo para aprofundar a nossa sensibilidade relativamente à importância destes atos, atitudes e comportamentos serem transmitidos a quem tem responsabilidade de agir, com certeza que também estamos a contribuir para criar uma cultura de sociedade, uma cultura institucional, uma cultura de cidadania mais exigente. Agora, se me permitem, e com isso o Sr. Presidente concluía nas respostas às senhoras e seus deputados, naturalmente julgo que poderá, não sei se haverá ou não lugar a mais questões, mas eu gostava de chamar a atenção para 2 ou 3 pontos que julgo que são importantes. Um tem que ver com o seguinte: eu julgo que esta discussão ela é importante porque ela resulta de um contributo muito importante que dá a imprensa livre. Uma imprensa livre, exigente, que faça o escrutínio dos poderes públicos é absolutamente indispensável para a qualificação da vida democrática. Disto nós não podemos ter quaisquer dúvidas, independentemente de estarmos em funções de maioria ou de funções de minoria. Uma imprensa livre, que tenha capacidade e poder para o escrutínio de todos quantos estão investidos do poder público, é absolutamente indispensável e complementar às outras instâncias que cuidam não apenas da separação de poderes, mas que cuidam também da administração da justiça. Segunda dimensão: o poder público tem especiais responsabilidades, porque, como bem sabemos, o poder político tem a exclusividade da elaboração das normas. Essa exclusividade da elaboração das normas, ela é complementar àquilo que é considerado como uma inclusividade, na medida em que elas também se aplicam àqueles que não apenas têm a responsabilidade pela sua determinação, pela sua constituição, pela sua elaboração, mas também àqueles que são agentes na aplicação dessas mesmas normas.
E esse dever é um dever inalienável de todos os que estão investidos de funções de natureza pública e de uma missão de serviço público. Dito isto, eu queria... Se me permite, Sr. Presidente, porque de facto a matéria é tão sensível e tão importante que, Sr. Presidente, com a sua compreensão, eu só, digamos, diria mais 2 elementos para terminar o que gostaria de dizer. A segunda dimensão tem que ver com o seguinte, como já tenho repetido nestas sessões que temos tido na Assembleia da República, é evidente que as lideranças e as estruturas diretivas das instituições são importantes não apenas porque elas têm o poder da decisão, são importantes porque elas também têm o dever da explicitação da razão de ser das decisões que tomam, mas são muito importantes especialmente pelo exemplo das atitudes e dos comportamentos que adotam no âmbito público e do exercício das suas funções, porque é pela exemplaridade de atitudes e de comportamentos que nós também contribuímos para a transformação cultural, para a transformação social da realidade em que estamos inseridos. E por isso, aqui disse que o esforço que tem vindo a ser feito, que deve ser reconhecido pelos comandos, quer da PSP, quer da Guarda Nacional Republicana, quer pela instituição que goza de autonomia, Inspeção-Geral da Administração Interna, é um esforço cotidiano para aperfeiçoarmos não apenas a estrutura normativa relativa aos valores fundamentais, mas tão importante como aperfeiçoarmos essa estrutura normativa é a de cuidar pela sua implementação, pela sua monitorização e pelo sancionamento dos comportamentos e das atitudes que atentem com estes valores. Porque estamos a falar, como tenho aqui afirmado, Sr. Presidente e Sras. e Srs. Deputados, daquele que é um dos principais fundamentos do Estado de Direito, que tem a ver com a função da segurança, que é um dos primeiros objetivos do contrato político entre os cidadãos e o Estado. E por isso é que abdicamos de uma parte das nossas liberdades para podermos viver em sociedade. E por isso eu queria aqui deixar ficar também esta palavra de confiança na Guarda Nacional Republicana e na Polícia de Segurança Pública, na grande maioria, na expressiva maioria daquelas e daqueles que, como aqui foi referenciado, em exemplos concretos da vida, do cotidiano, dão a sua vida para que possamos viver em segurança. Todos aqueles que, por atitudes, atos, comportamentos, coloquem em causa o prestígio e a ação e a entrega e o brio profissional desta grande maioria devem ser sancionados. Muito obrigado, Sr. Ministro, por esta exposição. Sr. Deputado Pedro Pinto, para que efeito? Obrigado, Sr. Presidente. Não, apenas para referir que as 4 perguntas que fizemos ao Sr. Ministro da Administração Interna, nenhuma delas foi respondida, que enviaremos hoje por escrito para o seu Ministério para muito bem, muito obrigado. Todos os esclarecimentos aqui dados pelo Sr. Ministro, e como o Sr. Ministro ele próprio o disse, serão esmiuçados nas próximas audições. Portanto, pode ser que o Sr. Deputado Pedro Pinto, em vez de enviar 4 requerimentos, envie só 1 ou 2. Portanto, muito obrigado, Sr. Ministro, mais uma vez. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. E eu vou buscar a Sra. Inspetora-Geral.